Eu já fui uma criança consumista, mas eu fui salvo pela falta de poder aquisitivo para comprar o que eu quisesse. Olá galera, voltando ao Consciência Vlog BR depois de algumas semanas sem vídeos novos, eu venho dar um depoimento que mostra como é urgente e necessário o combate à publicidade infantil e também à cultura do consumismo, em especial o consumismo infantil, que vitima crianças que, por sua vez, não têm o discernimento e o senso crítico para selecionar aquilo que precisam e não precisam consumir. É um depoimento de quando eu era criança, nos meus 11 anos de idade, época em que fui também uma criança de direita, com opiniões políticas de direita e para lá de imaturas. Aí nessa época, ano de 1998, que aliás era uma época de forte crise econômica mundial, eu tinha me tornado um consumista mirim, graças ao bombardeio de publicidade infantil e também adulta que eu recebia. Eu era bolsista numa escola de classe média alta, o Recanto, que em 2009 se fundiu com o Colégio Lubienska e fechou sua sede no bairro da Madalena, aqui no Recife, e estava em contato constante com outras crianças que tinham poder aquisitivo avantajado. Era um contato com crianças cujas famílias tinham carros, numa época que comprar carro não era tão fácil e massificado quanto é hoje, computadores com internet que também ainda estavam começando a se popularizar, e, se eu não me engano, usavam celulares tijolão e pagers, que eram os dispositivozinhos, receptores de mensagem, o BIP, que acabaram substituídos pelos SMS dos celulares. E ambos também eram de acesso aquisitivo difícil na época. Era uma época de estouro das boy bands e girl bands, como Backstreet Boys, NSYNC, Five, Spice Girls e All Saints. E digo logo a vocês que esse ano eu voltei a gostar dessas bandas, apesar do apelo capitalista delas. Bandas essas que tinham um esmagador apelo ao capitalismo e ao American Way of Life. A globalização da cultura norte-americana também estava estourando pelo Brasil. O neoliberalismo conquistava os governos ao redor do mundo. Nunca tinha sido tão fácil americanizar a vida do brasileiro urbano de classe média alta. No Natal, parecia que o Brasil era uma colônia dos Estados Unidos ou da Inglaterra, com todas aquelas decorações que lembram o inverno cheio de neve do clima temperado do hemisfério norte. As ceias de Natal da classe média pareciam algo europeu ou norte-americano, com pistaches, nozes, tâmaras, carnes de animais muito explorados na América do Norte, na Europa e por aí vai. O movimento anticapitalista que hoje vem ascendendo nas redes sociais ainda era restrito a grupos de interação offline e zines impressos. O material online ainda era pouco, de acesso restrito aos poucos que tinham computadores. A Globo, o SBT e outras emissoras de TV bombardeavam as casas, tal como fazem até hoje, com comerciais e mais comerciais, incitando o consumo, a compra, a aquisição de supérfluos, criação de necessidades artificiais que levam a mais consumo e por aí vai, e faziam isso também com crianças. Mas por outro lado, na época, minha família aqui em casa não tinha carro, nem computador, nem micro-ondas, nem videogame, nem mesmo máquina de lavar, que a gente lavava roupa no tanque, nem outros apetrechos tecnológicos, nem usava celulares na época. O aparelho de som da casa era um tocador de LP e cassete dos anos 70 e 80, e obviamente não suportava CDs. Aí com muito esforço, minha mãe tinha comprado para mim um gravador de som semi-portátil, já que eu era aficionado em gravar minha própria voz, só não pagava de cantor ainda. Mas apesar disso, eu, do alto da minha infância, direitismo e imaturidade, absorvia tudo aquilo que a mídia e a cultura americanizada me empurravam na cabeça, sem nenhum senso crítico, sem saber discernir se era ou não necessário comprar aquilo ou gastar aquele dinheiro. Nisso a gente tinha ali uma criança de classe média baixa, ou talvez de classe humilde, se comportava como uma de classe média alta. Eu mesmo queria comprar de tudo, ser igual junto aos meus endinheirados colegas de classe da escola Recanto. Queria poder falar de computador e de internet. Queria dizer para todo mundo que eu consumia tanto quanto eles, que era tão ligado no mundo dos eletrônicos quanto eles. Queria ser igual aos seres humanos padrão que eu acreditava que os de classe média alta eram. Eu desejava ter uma ceia de Natal cara estrangeira, com damascos, pistaches, nozes, peru morto, tudo aquilo que fazia um banquete de Natal rico, mas não era tão necessário para a nutrição humana.
Eu queria carro, ar-condicionado no quarto, computador com internet, o videogame do momento que eu desejava mais era um PlayStation. Eu queria comprar, consumir, gastar, mesmo que nada disso fosse estritamente necessário para mim na época, eu estivesse vivendo até bem sem todos esses bens. Era o desejo de gastar por gastar, de contemplar a compra e o consumo como fins em si mesmos. Eu só não pensava ainda em ter um celular, mas eu cheguei ao absurdo de pedir para minha mãe fazer uma ligação totalmente desnecessária, só os deuses sabiam para quem, numa mercearia pertinho daqui de casa, que tinha um telefone cuja ligação custava R$1 um minuto, podendo fazer a ligação daqui de casa sem tamanho gasto. Eu acredito que era para ligar para algum colega meu da escola, só para dizer: olha que maneiro, eu tô ligando para você de um telefone que me cobra R$1 por minuto. Olha que massa como eu tô gastando, em vão. Mas, felizmente, meus pais sabiam se impor, sabiam dizer não, mesmo que o não me frustrasse no momento. Eles sempre negaram meus desejos desnecessários, mas até onde eu lembro, faziam isso mais porque realmente não tínhamos todo aquele dinheiro que se precisava para comprar tanta coisa, do que para me conscientizar de como o consumismo é nocivo. Mas foi graças a eles saberem dizer não que eu pude me livrar de ser um consumista doentio. Depois que compramos o meu primeiro computador em 25 de janeiro de 1999, eu lembro até hoje a data, esse consumismo murchou graças aos deuses. Eu comecei a crescer em termos de mentalidade capitalista. O ímpeto por comprar tinha acabado. Eu finalmente estava me sentindo incluído na sociedade de classe média, me consideravam igual perante meus colegas de escola. E hoje eu olho para trás, para essa época, e vejo como foi necessário ter passado por essa privação de dinheiro para eu ser quem sou hoje. Caso contrário, provavelmente eu seria um rebelde sem causa, que acharia que meus pais estão ao meu serviço e devem comprar o que eu quiser, e na recusa deles faria escarcéu e diria: eu odeio vocês, ou vocês não mandam em mim. Se hoje eu sou um anticonsumista convicto, um ser humano que não foi permitido a ser corrompido pelo consumismo capitalista, eu devo isso aos meus pais e a minha falta de poder aquisitivo para comprar doidado. E essa convicção anticonsumista cresceu muito nos últimos anos, um processo de conscientização que me transformou em quem eu sou hoje. O filme Criança, Alma do Negócio, que eu assisti mês passado e coloquei o link aqui na descrição, fala muito bem de como as crianças são induzidas ao comportamento, que eu posso dizer idiotizado, de querer sair comprando tudo o que puder, de fazer do consumo compulsivo uma necessidade de suas vidas, descartar prontamente aquilo que ainda tem muita serventia. Eu faço menção honrosa também à lei que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, que restringe a publicidade alimentar infantil de lar e proíbe lanches com brindes. Vamos ver se isso vai frear um pouco o consumismo alimentar bizarro e destrutivo que a gente vê por aí. Pelo menos se isso vai acontecer em São Paulo. Eu concluo esse vídeo afirmando que o consumismo é uma droga pesada que é desregulamentadamente legalizada. E muitas vezes nem os pais sabem o que fazer quando seus filhos são tão bombardeados por incitações publicitárias e socializatórias ao hábito de gastar e consumir. Isso porque eles se sentem fracos demais perante o Leviatã, que são a publicidade e a cultura capitalista. E às vezes mesmo o não familiar pode ser insuficiente perante o poder esmagador desse Leviatã que eu mencionei agora. A minha sorte foi estar numa camada de classe econômica, entre aspas, abaixo da classe média alta. Já que famílias de classe média, média alta e alta são suscetíveis a ter seus filhos fulminantemente vitimados por esse consumismo doentio, eu dou todo o meu apoio à legislação que proíba de fato a publicidade infantil, que não deixa as crianças dependendo apenas do limitado e seletivo CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, para serem libertadas da cultura viciosa do consumismo. Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, se inscreva no canal, e divulgue o vídeo no Facebook, no Twitter e no Google+. Valeu, viu?